Monstro. Beleza. Bora começar então. Quem dos varões pode orar para nós começarmos? Posso orar? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, grande Deus do Senhor, Deus Altíssimo, Deus único, Deus perfeito. Em tua presença, ó Pai, agradecemos por tudo, agradecemos pela vida, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, para aprender sobre a sua palavra. Pedimos ao Pai que o Senhor nos conduza nesse momento, Pai, em todos os momentos de nossas vidas, que possamos, ó Pai, sempre compreender o verdadeiro o propósito, Pai, de sermos cristãos. Que o Senhor possa, Pai, também conduzir o Kai, que vai trazer para esta aula, a última aula, que possamos, ó Pai, nos concentrar e abrir nossas vidas, abrir nossas mentes para que possamos entender tudo da melhor forma. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos sempre. Amém. Amém. Vocês estão me ouvindo bem? O prósito. Beleza. Então é isso, gente. Chegamos ao último capítulo e à última aula de Gálatas. E quem aí poderia ler para nós Gálatas 6, do 1 até o 10? Poeiroleiro. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Beleza, obrigado. Então vamos lá. Lembrando, gente, que Paulo no estudo anterior já estava né, por aqui, assim, tanto com os cristãos que já não estavam compreendendo o que Paulo estava falando para eles, né, sobre o que os judaizantes estavam fazendo com eles. Então, tanto com eles, mas principalmente para os judaizantes. Já estava, né, por aqui já com os judaizantes, que estavam enganando, deturpando a palavra de Deus. Então, agora, Paulo aqui já começa com uma forma um pouco mais amigável, né? No estudo anterior ele já começou um pouco mais rígido, agora um pouco mais amigável. Provavelmente com um tom mais leve, né? Ele começa com irmãos. Se alguém for surpreendido em algum pecado, ou como diz na área, se alguém for surpreendido em alguma falta, mostrando um pouco mais de calma e de preocupação com os irmãos gentios, né, da Galácia. E Paulo começa com uma dica para eles, dizendo: para os que sois espirituais, como ele diz no comecinho do 1, né, os que sois espirituais, que acaso alguém for surpreendido em alguma falta, ou se algum irmão for surpreendido, for alcançado pelo pecado, ou se algum irmão detectar o pecado em outro irmão também, para que esse irmão que é espiritual, os que sois espirituais, corrija ele, né? Ou na NVI, como diz na NVI, para que restaure essa pessoa. Esse é um dos objetivos do cristão. Se você ver algum irmão que está se desviando da verdade, então vai lá, conversa com ele. Então você pensa: eu vou lá e vou falar para aquela pessoa. Você tá ficando louco, meu irmão? Você tá maluco? Você vai pro inferno se você continuar desse jeito. O coisa ruim já tá no seu cangote aí, ó, falando as coisas aí. Não tá sentindo aí um calorzinho já, não? Então, é assim que Paulo diz, né, pra gente falar com os irmãos? É isso que é ser revestido de Cristo?
Não é, né? Apesar de ser verdade, né, que a fala, nós não devemos falar assim com nossos irmãos. Eu sei que aqui em alguns, alguém que vai ler, alguns que vão assistir as aulas, provavelmente vai ter alguns irmãos mais esquentadinhos que falariam assim, sem problema nenhum, né? Falaria fácil isso. Mas também não vou acusar ninguém, né? Porque também eu estaria me igualando, né? Se eu estivesse acusando alguém, porque quem é o acusador é o carinha lá embaixo, né? E falando nele, esse é justo o objetivo dele, do acusador. Acusar. E nós, cristãos, espero que todos nós sejamos aqui espirituais, né? E que isso não seja também um motivo para glória nossa, né? Que, nós somos espirituais, não, como eu sou espiritual. Também não pode ser motivo para glória isso, porque também é um pecado. Mas espero que nós possamos corrigir ou restaurar os irmãos que estão em pecado com espírito de brandura ou com mansidão, como diz no final do 1. Restaurar alguma coisa é devolver ao seu estado operacional anterior. No caso do irmão, é devolver ao estado espiritual que ele já estava. Devolver ele para Cristo, para ele se revestir de Cristo novamente. E corrigir, restaurar com o espírito de brandura ou mansidão, é como um cristão deve agir. Lembrando que mansidão é um fruto do espírito. No caso, mansidão é você ser manso mesmo sabendo que tem poder. Mas aqui, no caso, ser manso é ser manso nas palavras mesmo. No comunicar, saber como falar. E Paulo finaliza o versículo 1 com um conselho, dizendo: cuidado, para que você também não seja tentado, ou cuide-se, né, para que você não seja também enganado. Vejam só como o acusador, nosso arqui-inimigo, é astuto. Até na hora da gente tentar restaurar alguém, trazer de volta para Deus, né, corrigir, temos que ter cuidado para não cair no pecado. Por quê? Porque ou você pode corrigir o pecado de um irmão, que também é seu espinho na carne, e você vai cair no pecado, ou você vai corrigir o irmão e fica se orgulhando disso, se gabando por não cometer esse pecado, ou se gabando por ter corrigido alguém, ou talvez o pecado de outro nem seja o seu espinho na carne, mas você vai lá por curiosidade, experimenta e torna-se também um pecado seu. Aí pronto. Aí já bagunça tudo. Então nós temos sempre que tomar cuidado, mesmo na hora de instruir, corrigir alguém, né? Para que a gente também não seja tentado. No versículo 2, Paulo deixa mais uma instrução aos irmãos gentios. Para nós também, né? Claro. O que quer dizer levai a carga uns dos outros, ou levem o fardo uns dos outros? Vamos ver se vocês imaginam que seja alguma coisa aí. O que vocês acham que são aí no 2? Levem os fardos pesados uns dos outros. Pode falar, Letícia, depois a Carol, né, Carol? Você queria falar? Beleza. Pode falar, Carol. Quer falar primeiro? Eu falo. Teve uma vez que eu fiz uma mensagem e eu coloquei uma foto que representava, acho que bem essa frase de levarmos os fardos pesados uns dos outros, né? Era uma filinha, assim, de pessoas, tinham crianças, adultos, idosos, homens, mulheres, enfim, e cada um carregava o fardo que o da frente estava carregando, né? Então era uma filinha assim, aí todo mundo levando um fardinho e ao mesmo tempo carregando o fardo da pessoa que estava na frente. E eu acho que é mais ou menos isso, assim, a gente poder compartilhar aquilo que a gente está carregando
com o outro, né? E permitir que o outro nos ajude nesse caminhar. Então, a gente está caminhando, está carregando os nossos fardos, mas a gente pode também ajudar o nosso irmão a carregar o dele, porque e isso é a irmandade, né? Isso é o amor em Cristo, porque a gente vai compartilhando e vai ficando mais leve. A gente carrega o nosso, mas ajuda o outro a carregar o dele também, e assim por diante. Então, a imagem ilustrava bem, eu não sei se eu consegui explicar, mas era mais ou menos assim. Sim, sim. Beleza, muito obrigado. Carol, agora, depois o Guilherme. Eu pensei assim, mais ou menos na mesma coisa que a Lelê, eu ia falar mais ou menos a mesma coisa, mas é uma coisa assim que a gente vê muito, é que a caminhada cristã é individual, realmente é individual, né? Mas ainda assim você precisa de amigos nesse seu caminho, que óbvio, quer dizer, não tem como eles te levarem, te carregarem assim até o céu, né? Cada qual, mas ainda assim você compartilhar o que você está passando ajuda muito, tira todo o fardo, né? Todo aquele peso que tem sobre você. E também esses amigos te apoiam, esses irmãos, né, amigos, te apoiam junto com orações, enfim. Sempre tem uma palavra de consolo, que é muito bom. Muito bom também. Obrigado, Carol. Fala, Guilherme. A função desses, do versículo 1, que eram mais espirituais, era essa, de carregar os fardos uns dos outros. Isso mostra algo importante, que se o conhecimento e a maturidade que adquirimos em Cristo não for para servir nossos irmãos, ela se torna vã. Ela não é útil, não serve para nada, se o fruto do amor não for evidente nessa caminhada cristã, como a Carol estava falando, que você falou também. Então, se nós que somos espirituais, e assim devemos ser, devemos usar essa espiritualidade para carregar os fardos uns dos outros, né, nessa questão de ajudar uns aos outros, ao invés de julgar os outros. Porque uma coisa que vem junto com o conhecimento, às vezes, é a arrogância, de achar que somos superiores porque temos um pouco mais de conhecimento que alguém. Então, se esse pensamento, esse sentimento invade o nosso coração, de nada adianta o conhecimento que a gente tem. Se não frutificar em amor, não adianta de nada. Beleza, perfeito. Muito obrigado aí os comentários. Mas é isso mesmo. Mas os fardos são qualquer julgamento, pecado, fraqueza, tristeza, debilidade pessoal e outras coisas nesse sentido. Se encaixam perfeitamente nesse contexto de levar a carga uns dos outros, ajudar uns aos outros, tudo isso que vocês falaram mesmo. Um cristão deve estar disposto sempre a levar as cargas dos outros, que estão pesando demais, né, para esse irmão. E se nós formos analisar, a carga do irmão é um fardo leve, vamos colocar assim, tá? Comparado, logicamente, com a carga que Jesus Cristo carregou por nós. Seria humanamente impossível nós sequer levantarmos com todas as nossas forças essa carga que ele carregou por nós. Para quem faz academia aqui nos termos, não sei se você já tentou levantar algo muito pesado, um halter muito pesado, sabe o que eu tô falando, né? Tenta lá pegar um halter de 100 quilos. Rapaz, é impossível. É impossível se erguer com a mão. Não consegue. Não consegue, a não ser que você for o Bitelo, para quem conhece aí o pessoal da academia aí. Mas, pro meu físico, é impossível. Mas o fardo que Jesus Cristo carregou por nós foi muito maior. Muito maior. Todos os pecados da humanidade. O meu, o seu, de quem ainda não nasceu, mas ainda vai pecar, né? Se Deus não chamar enquanto ela for criança ainda, claro. Mas esse sim é um fardo impossível de nós carregarmos. Porém, devemos sempre nos esforçar para imitar a Cristo e tentar o máximo ajudar os nossos irmãos, como vocês falaram mesmo. Quando carregamos um mesmo fardo, juntos, ele fica mais leve, mais fácil de carregar, e mais fácil de superar e de vencer esse fardo, esse pecado, né, se for um pecado. E fazendo isso, ajudando os irmãos, estaremos cumprindo a lei de Cristo, a nova aliança.
E essa lei que Jesus deixou bem claro, falamos dela no estudo passado, né? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós ajudamos a carregar o fardo do nosso irmão, com toda certeza estamos amando ele, aliviando assim esse fardo. E com certeza, se tomarmos cuidado para não cair em tentação também, vai ajudar esse irmão a se livrar desse fardo e estará cumprindo a lei de Cristo. Beleza? Deu para entender? No 3, Paulo deixa claro que a pessoa que acha que é alguma coisa, se ela não for nada, está apenas enganando a si mesmo. E é por isso que devemos tomar cuidado também, para não cair no pecado do orgulho. Que foi o que o Guilherme acabou de falar, né? Mais ou menos isso, né, Guilherme? Você falou? Se a pessoa se acha alguma coisa, ela não é. Porque todos aqui com certeza já pecaram. E como diz em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós dependemos do sacrifício de Cristo para ter perdão e salvação. Ninguém é melhor que ninguém. Porém, temos sim alguns mais esforçados, né, para as leis de Cristo, né, e outros que levam pelas coxas. Quer dizer, então, que esse que é mais esforçado é melhor? Na questão espiritual, sim, né? Ele é melhor, mas isso não pode ser motivo de orgulho para ele, e sim para a glória de Cristo. Beleza? Entendeu? No 4, o Paulo continua. Alguém abriu o microfone aí? Quer falar alguma coisa? Eu ia falar, não é que ele é melhor, ele desfruta mais das bênçãos de Deus. Isso, exatamente. É que acho que eu não achei uma palavra correta para encaixar nisso. Mas é exatamente isso. Paulo continua dizendo. Carol levantou a mão? Pode falar, Carol. Eu acho que também uma outra coisa importante é nesse versículo 3, de justamente não ser soberbo, né, com relação a isso, não ser egocêntrico e tudo mais, também tem que tomar muito cuidado da forma como você vai falar com as pessoas, porque dependendo como você vai aconselhar um irmão, né, você vai, tipo, sei lá, por exemplo, que às vezes eu já fiz, eu também já vi outras pessoas fazendo, tipo, endireitar assim a coluna, colocar tipo assim a cabeça assim mais para cima, sabe? Tipo, querendo ou não, o ser humano entende muito a linguagem corporal. Então, quando você faz isso, o que você vai dar a entender para a pessoa? Ó, eu sou superior a você, você tem que fazer isso que eu estou falando, e muito provavelmente depois a pessoa, tendo em vista esse recado que você mandou, vai ficar tipo assim, não quero mais falar com esse irmão, porque por mais que ele saiba, né, das coisas, eu não me sinto confortável para falar com ele. E muitas vezes, tipo, ou continua no erro, ou até mesmo procura pessoas que não estão tão instruídas assim. Também tem que tomar muito cuidado nesse quesito e ter muito amor, ele falou. Perfeito, muito obrigado. Encaixa perfeitamente mesmo, Carol. Vou continuar aqui no 4, ele diz assim, Paulo continua dizendo para nós examinarmos, nossos próprios atos. Ou prove cada um o seu labor, como diz na Ara, se não me engano. E do grego, significa examinar criticamente. É a mesma palavra que o apóstolo Paulo usou quando disse aos coríntios para que o homem se examine antes de comer a ceia do Senhor. É preciso que cada um veja como está por dentro, como tem sido sua vida, tanto no mundo, mas principalmente com sua vida em Cristo. Se sua vida em Cristo estiver mal, com Cristo, vamos colocar assim, reveja seus atos. Busque mais a Cristo. Seja mais presente nas coisas de Deus, nas coisas da igreja. Se aproxime de Cristo. E com certeza, ele se aproximará de você. Se sua vida estiver ok com Cristo, busque mais a Cristo também. Seja ainda mais presente. Ajude os irmãos para aqueles que não estão nem no ok, para que eles possam ser oks também para Cristo. E nisso, um vai puxando o outro. E a família da fé vai crescendo cada vez mais. Beleza? No final do 4 também, Paulo diz que se sua vida com Cristo está ok, beleza? Aí sim você tem motivo para se orgulhar. Mas para si. Se você sair por aí se gabando, aí já cai em pecado também. Então,
O melhor mesmo é faça o seu labor, faça o seu trabalho, faça com que os seus atos sejam para Cristo. Essa é a melhor opção. No 5 ele diz: pois cada um deverá a sua própria carga, ou o seu próprio fardo, né? Aí você pensa, ué, mas não é pra gente carregar o fardo do irmão? Agora Paulo está dizendo que temos que levar o próprio fardo, então eu devo ajudar a carregar o fardo do irmão e carregar o meu sozinho? É, mas não é. Vou tentar explicar aqui mais ou menos o que pode ser que Paulo quis dizer. Paulo que pode estar tentando dizer que os cristãos têm a obrigação de ajudar os outros com as dificuldades que cada um tem. E outro irmão pode te ajudar também a carregar o seu fardo. Mas no final de tudo, cada um vai ser responsável pelos seus próprios fardos, pelos seus próprios atos, que é exatamente o que diz a passagem em 2 Coríntios 5:10. Se alguém puder ler para nós rapidinho, se alguém tiver mais fácil aí, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Beleza. Todos nós vamos prestar contas a Deus, de acordo com os nossos atos. Se você fez o bem, você ajudou a carregar o fardo do irmão, ok. Se Deus quiser, vai dar tudo certo para você. Agora, se você já não fez o bem, não ajuda ninguém, reveja seus atos enquanto é tempo. Beleza? O 6. Até aqui, onde nós lemos, no 6, do versículo 1 ao 5, Paulo estava instruindo aos Gálatas, e que também serve a nós, para terem ou termos uma atitude de amor para com algum irmão que caiu no pecado. Ajudar a carregar o fardo, né? Claro, sem usar isso para a glória própria. Agora ele vai falar de outra forma de ajuda, de ajudar aos irmãos, agora com os bens materiais. Paulo agora está incentivando aos cristãos a dividirem as coisas boas com aqueles que ensinam o evangelho. Então, gente, já que é assim, meu Pix é... Não, brincadeira, não vou passar meu Pix, não. Ainda estou muito longe desse nível de ensinamento aí, mas... voltando à palavra, Paulo não deixou claro a eles, na verdade, não deixou claro quem era para eles ajudar. Se era um apóstolo, se era um presbítero, se era um evangelista, ou simplesmente um membro da igreja. Talvez essa frase tenha sido intencional, porque assim abre várias possibilidades. E para aquela época de Paulo, e quanto para agora também, aquele que nos ensina o evangelho deve sim ser sustentado pelos irmãos, principalmente se ele fizer um excelente trabalho, para a obra de Deus, claro, porque assim pode resultar em mais almas salvas para Deus. Beleza? 7. Versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Absolutamente ninguém nessa vida pode pecar deliberadamente, impunemente, tratar Deus com desprezo e não sofrer castigo nenhum. A palavra zombar aqui tem literalmente o significado de levantar o nariz. Como a Carol falou, né? Ser soberbo. É a mesma palavra usada no livro de Lucas, quando os líderes judeus zombavam de Jesus enquanto ele estava pendurado na cruz. É tratar como se Deus não fosse digno, como se ele não fosse merecedor de respeito. E Paulo continua com essa mesma passagem que é bem conhecida, né, aqui. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará, ou colherá. Esse trecho serve tanto para nossa semeadura física, como na espiritual. Tudo que fizermos para Deus de forma espiritual, nós vamos colher. Se fizermos as obras do Espírito, vamos colher somente coisas boas para Deus. Na questão física é a mesma coisa. E aqui no versículo 7, o Paulo provavelmente estava falando sobre a questão dos bens materiais, sobre compartilhar os bens materiais, fazendo assim uma boa colheita se você usar para o bem. Beleza? No 8, temos a consequência de nossos atos, do que semearmos, e que também pode estar ligado aos dois conceitos, tanto no conceito espiritual quanto no conceito físico.
Paulo já começa com a questão ligada à carne, as obras da carne. Se entregar para essas obras, fazer o que bem entender, sem se importar com as consequências, é o mesmo que se entregar para a perdição. Espiritualmente, você já está morto. Na questão física, se nós não ajudarmos materialmente aquele que nos instrui, e, em vez disso, usar nossos bens materiais para benefício próprio, vamos colher corrupção ou destruição. Mas também temos um alívio. Ele também deixa um alívio para nós. Se caso nós conseguirmos, se nós seguirmos essa opção, essa segunda opção, falando na questão espiritual, que são as obras do Espírito, as pessoas que andam no Espírito, que plantam as obras do Espírito, certamente colherão os frutos do Espírito. E assim, no final, terá a fé de receber a coroa da justiça e entrar no reino de Deus. E na questão física, é totalmente o oposto das obras da carne, claro. Se usarmos nossos bens materiais para aquele que nos instrui, aí sim colheremos os frutos do Espírito e colheremos a vida eterna. Beleza? 9. E não cansemos. Paulo aqui está incluindo junto com os leitores nessa palavra de exortação. Ele diz, e não cansemos. Então, e não cansemos de fazer o quê? O bem. E o que seria fazer o bem aqui? O foco sobre fazer o bem aqui, que Paulo quis dizer, é andar no Espírito. Se nós vivermos, andarmos no Espírito, de modo nenhum satisfaremos, né, os desejos da carne. Gálatas 5,16. Se formos guiados pelo Espírito, Gálatas 5,18. Se vivermos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5,25. Aí sim, quem semear para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. No 9 ainda, Paulo diz que uma hora a gente vai colher. Colocando na linguagem de hoje, né, nas palavras de hoje. Se caso a gente não desanimar. Quando eu li isso, me veio um meme na cabeça. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Rapidinho, cadê? Como é que faz aqui? Ah, é no transmissão aqui, né? Cadê? Não vou conseguir colocar aqui. Tá. Mas eu vou falar, alguns vão lembrar. É um meme onde tem uma pessoa minerando, né, assim, e ele tá perto de chegar nos diamantes. Só que ele desiste no finzinho, a hora que ele tá quase chegando, ele desanima. Porque ele acha que não vai ter diamante mais. Não sei se vocês já viram esse meme. Eu não vou conseguir colocar aqui, mas é mais ou menos isso. Ele tá lá minerando, aí chega uma parte que ele desiste. E é justo onde tem os diamantes, a recompensa dele. Imagina só, agora falando sobre o texto, né, sobre a lição. A gente estar bem próximo da nossa colheita e desanimar. Se todos nós, na verdade, sabemos que a vida cristã é difícil. Nossa carne inclina para o pecado. Mas se a gente não desanimar, se nós inclinarmos para as obras do Espírito, podemos chegar aos diamantes, como eu falei aqui, né, na ilustração. E é claro, lembrando sempre que colheremos diamantes, né, se caso a gente plante diamantes. Diamantes que eu digo são os frutos do Espírito. Né? Deu para entender. E no 10... Ô, Caio. Oi. Isso é uma coisa que acontece muito, eu vejo muitas pessoas nessa realidade de desanimarem. Eu vejo que não é algo difícil de acontecer. Porque, querendo ou não, é uma vida que nós nos privamos de alguns prazeres ou de algumas formas naturais da nossa existência, do nosso viver, do viver em sociedade,
que às vezes acaba nos cansando mesmo. Então, vejo quantos que já tantos anos que estavam em Cristo e de repente resolveram sair fora. Vejo que muitos se cansam, né? Então, talvez porque não estão vendo os frutos sendo colhidos agora também. Então, isso contribui para uma experiência ruim em Cristo, ou até mesmo alguns que acham que todos que estão em Cristo são perfeitos e espera pessoas perfeitas que tratem as pessoas de formas perfeitas e tudo mais, e acabam ali desmotivados, animados, enfim. Então, eu não vejo isso como algo difícil de acontecer. Então, por isso que deve tomar muito cuidado, e até, acho que, se não me engano, é Colossenses, Tessalonicenses, que fala quem se julga firme, cuidado para que não caia. Porque a gente pode virar a chave de um momento para o outro muito facilmente, assim. Basta, por exemplo, a gente estar agindo bem, alguém agir mal com a gente, isso eu digo dos irmãos, para que a gente desanime. Fala, pô, eu estou fazendo bem, e é assim que eu sou tratado, eu estou fazendo isso para essa pessoa, ela me trata dessa forma, então é pouca coisa que basta, se a gente não estiver muito firmado na nossa fé, para que a gente desanime mesmo. Então, isso é uma coisa que tem que ser vista, tem que ser tomada o conhecimento, e por isso que, agora há pouco que você falou, né, é uma caminhada sozinha, mas é uma caminhada conjunta. Então, eu ajudo a levar o seu fardo e você ajuda a levar o meu. Então, a gente vai levando os dois fardos juntos, que fica mais leve. Então, tem que ser visto dessa forma, porque uma coisa que acontece, principalmente com os que cuidam de outras pessoas, quem cuida dos que cuidam? Né? Então, Sim. acaba tendo um momento que pode ser desanimador para essas pessoas. E aí, essa pessoa desanima e vai desanimando os outros que estão sendo cuidados também, uma corrente, né? Enfim, então, só queria contribuir com esse comentário. Beleza, ótimo comentário. Obrigado. Tava no 10, né? No 10, no último versículo desta parte, né? Ele diz: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem. E aqui Paulo está lembrando aos irmãos de como esta vida é passageira. Todo o tempo que nós temos, todo o tempo que nós tivermos, vamos tentar fazer o bem, usar com sabedoria esse curto tempo que temos. Vamos fazer o bem. E o que é fazer o bem aqui? Fazer o bem aqui é um fruto do Espírito, é andar no Espírito. E fazer o bem a quem? A todos. Paulo diz, façam bem a todos. Quem foi aquele que fez o bem a todos? Quem foi que salvou toda a humanidade? De quem nós somos revestidos? De quem nós devemos seguir o exemplo? De Cristo. Devemos fazer bem também, principalmente aos da família da fé. Somos uma família. Somos irmãos em Cristo Jesus. Devemos sempre estar se ajudando, carregando o fardo uns dos outros. Pedindo ajuda também, para levar algum fardo, seu, meu, que está pesando. Demonstrando o amor, o fruto do Espírito chamado o amor, cumprindo assim a lei de Cristo, mostrando a nós e para os que estavam na Galácia, que a lei de Cristo é infinitamente maior, superior, muito superior que a lei de Moisés. E amando uns aos outros, vamos estar cumprindo os 2 grandes mandamentos. Finalizado o 10. Agora, quem pode ler para nós do 11 aos 18, por favor? Posso ler. 11 ou 18, né? Gálatas 6, 11 e 18. Tá. Vejam com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais que ninguém me perturbe,
pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Obrigado, Davi. Beleza. Paulo aqui já está finalizando a carta dele, né? E aqui no 11, ele diz: veja com que letras grandes vos escrevi. Isto porque, provavelmente, é uma teoria, tá? Paulo tinha aquela enfermidade física, e no caso, o problema físico dele era nos olhos, como ele disse no capítulo 4:15, que vocês teriam arrancado os próprios olhos se fosse possível, né, para me dar. Mas é uma teoria também, né, porque ele deve estar escrevendo com letras grandes, como ele diz aqui. O que é certo aqui é que Paulo queria que os irmãos da Galácia soubessem que era ele mesmo quem estava escrevendo, pelo menos aquela parte, né? Porque tem estudos também que mostram que Paulo usava um escrevente, um escriba profissional, como foi no caso na carta aos Romanos, onde no capítulo 16, 22, ele diz: eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. O que não muda o fato de que as cartas que Paulo nos deixou é o verdadeiro evangelho, beleza? Mas, continuando, essa pode ter sido uma forma de assinatura de Paulo, só para deixar claro, não deixar em branco o versículo 11. E voltando a falar dos judaizantes, Paulo começa no versículo 12 dizendo que esses aí que querem se aparecer, olha como eu sou da linhagem de Deus, porque eu sou circuncidado. Mesmo esses judeus sendo cristãos, porque certamente havia judeus que eram cristãos na época, eles ainda tinham aquele resquício da antiga lei. Então, Paulo aqui estava falando principalmente para esses judeus, né? Que eram cristãos convertidos. E como a gente pode entender que era para eles? Porque no final do versículo, ele fala: agem desse modo para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E esses que perseguiram eles, eram os próprios judeus. Vamos colocar, deixa eu ver como eu posso explicar. Aqueles judeus que não aceitavam a Cristo, como eles faziam isso? Aqueles judeus que não aceitavam a Cristo. Deixa eu tentar explicar de novo. Esses que não aceitavam a Cristo, esses judeus, infiltravam na igreja, provavelmente, tá? É só uma teoria também. Por isso que ele diz, por causa da cruz de Cristo. Então, esses que não eram de Cristo infiltravam na igreja, sabiam quem eram os judeus convertidos, procuravam esses judeus, né? Faziam a cabeça deles, instigando eles, né? A instigar também os cristãos gentios a se circuncidar, porque senão eles não poderiam comer a mesa junto com eles, não poderiam chegar até Deus e outras coisas. Então, provavelmente foi isso, tá? Lembrando que é uma teoria só, não é regra isso. No 13, Paulo continua dizendo que nem mesmo esses que são circuncidados cumprem a lei. E querem que vocês cumpram a lei, falando para os gentios, né, cristãos gentios. Para que vocês vão se circuncidar, Paulo dizendo? Só para se gloriarem na carne? No corpo físico de vocês? Esses judaizantes estavam fazendo um estrago na igreja mesmo. E Paulo já tinha dito a eles que se eles se circuncidassem, de nada Cristo iria aproveitar. Mas agora, no 14, Paulo dá o exemplo de como deve ser um cristão fiel a Deus. Um cristão revestido de Cristo. Totalmente ao contrário dos judaizantes. Paulo deixa claro dizendo que eu jamais me glorie, senão na cruz do nosso Senhor Jesus. Como nós sabemos, a cruz era um símbolo de humilhação. Somente os ladrões, os escravos, aqueles que praticavam o mal, eram submetidos à tortura e à morte de cruz. Mas, para Paulo, era um símbolo do poder de Deus, da glória de Cristo Jesus.
Paulo ainda diz que o mundo já não é mais dele, o mundo já foi crucificado para ele. Porque Paulo visava o céu, ele buscava o reino de Deus. E nós, como cristãos fiéis, devemos seguir esse belo exemplo de Paulo. Buscar mais as coisas de Deus. Como diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e sua justiça. Acho que é Mateus 6, se não me engano. E que a gente possa também crucificar o mundo, para que a gente possa seguir o exemplo que Paulo deixou para nós também, mediante aos ensinos de Cristo. No 15, Paulo volta novamente a falar sobre a circuncisão, onde ele diz que nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma. Isso porque Paulo sabia, e já deixou claro várias vezes nessa carta, que não era isso que iria levar eles até Deus. Esse era o motivo da carta, né? Os judeus queriam que os cristãos gentios circuncidassem. Então, novamente, ele fala isso sobre a circuncisão. Que não era isso que iria levar eles a Deus. Que não era isso que iria purificar eles. E para deixar claro também, como nós sabemos, eu acredito, vocês todos sabem, Paulo não era contra a circuncisão. Tanto que ele mesmo instrui a Timóteo a se circuncidar por causa da situação familiar que ele estava passando. E não tinha problema algum. Não era isso que iria fazer a diferença. O que iria fazer a diferença é ser uma nova criação, como ele diz no 15. Uma nova criação. Nós éramos criaturas sujas do pecado, impuros, e por isso não éramos santos. Um cristão arrependido, batizado, se torna uma nova criatura em Cristo. Morre o velho homem, nasce um novo homem. Aquele que agora faz parte do reino de Deus. Lembrando que ainda pecamos e carecemos da graça de Deus. Paulo inicia a carta aos Gálatas desejando a eles graça e paz. E agora ele finaliza a carta desejando paz e misericórdia. No 16, tá? Paz e misericórdia, essa para aqueles que andarem conforme as regras. As regras que ele quis dizer aqui são as observâncias de como um cristão deve viver, de como o cristão deve andar. E o andar, como nós vimos no estudo passado, é se portar em harmonia com a mente do espírito. Seguindo essas regras, a paz e a misericórdia estará com todos nós. E no final do 16 ele diz: e também sobre o Israel de Deus. Vocês entendem sobre o que é o Israel de Deus? O povo de Deus? O povo de Deus faz sentido. É isso, mas de outra forma, Carol. Especificando os judeus que eram fiéis, né, a Jesus. Também, eles faziam parte também. Seria para se referir ao povo, né? Sei lá, a igreja não como uma eu esqueci o que eu ia falar. Tá, Perdão. você quase falou. Fala, Claudinha, perdão. O Israel de Deus hoje é a igreja. Nota 10, exatamente. Eu ia falar os cristãos. Isso, por isso que eu falei que fazia parte. Porque é a igreja. Israel de Deus nada mais é do que a igreja. Todos nós somos a igreja de Cristo. Todos nós somos Israel de Deus. Então, se a igreja também seguir essas regras, também estará em paz e misericórdia. No 17, felizmente ou infelizmente,
Paulo sofreu muito por conta do evangelho de Cristo. E ele finaliza a carta aos Gálatas falando para quanto mais, ou sem mais, ou para finalizar, significa a mesma coisa. Que ninguém me perturbe. Isso porque o trabalho que Paulo estava fazendo estava sendo pervertido pelos judaizantes, fazendo o trabalho dele para Cristo ainda mais difícil. E não só isso, acusavam ele falsamente, perseguiam ele constantemente, por fim, açoitavam ele, e isso provavelmente seria as marcas de Jesus ao qual ele estava se referindo no 17. Hoje em dia, para nós aqui, né, aqui do Brasil, é tão fácil seguir a Cristo nessa questão que eu falo, né, questão de perseguição, que às vezes dá até uma certa vergonha da gente não fazer a vontade de Deus, as vontades de Deus, de não estarmos em comunhão com os irmãos. Os apóstolos, os cristãos da época, eram perseguidos e até mortos por Cristo. E provavelmente, e é por isso, provavelmente, que o evangelho de Cristo chegou até nós. Se não fosse eles sofrerem por nós, talvez a gente não, talvez Deus daria outro jeito, mas chegar até nós, porque tem que chegar a todos, né? Mas eles sofreram por causa do evangelho. E chegou até nós por causa do sofrimento deles. E nós, às vezes, damos desculpas para não ir às reuniões, aos ensaios, os cultos e outras coisas relacionadas a isso. Então, que a gente também possa tomar cuidado com isso, né? E para finalizar, no 18, vou finalizar somente parafraseando o último versículo da carta. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém? Amém. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Claudinha, por favor. Então, ali, quando Paulo fala para a gente ajudar a carregar os fardos uns dos outros, é porque nesse quesito de querer obrigar os gentios a se circuncidar, é colocar um fardo sobre as costas dele, né? O mundo religioso, ele é assim, ao invés de ele ajudar as pessoas a carregarem os fardos, eles colocam mais fardos ainda em cima das pessoas. E os judeus também faziam isso na época de Cristo, né? Que eles separavam lá o cominho, o coentro lá, era rígidos nas leis, mas naquelas coisas mais simples eles não faziam. Então eles colocavam mais fardos em cima dos outros, né? Por isso que Paulo frisa bem, que é ajudar os irmãos a carregar a carga uns dos outros. Exatamente. Obrigado pelo comentário. Mais alguém? Tudo certo? Guilherme não vai finalizar? Guilherme sempre fala. Não, já falei bastante. Então, se ninguém tiver mais nada, a gente pode finalizar aí com uma oração de alguns dos homens, por favor.